Projetos Sociais, entrevista de Anilton Clementino dos Santos, entrevistado por Gisele Rocha e Márcia Treza, Salvador, 20 de setembro de 2007, realização Instituto Walmart e Museu da Pessoa, entrevista IWM HV13. Anilton, a gente queria que você começasse falando do seu nome completo, Anilton Clementino dos Santos, o local e a data do seu nascimento. Senhor do Bonfim, 25 de abril de 1976. Anilton, voltando bem lá atrás, fala dos seus pais, o nome deles. Meu pai chama Fredo Clementino dos Santos, minha mãe Maria de Lourdes Conceição dos Santos. Meu pai é baiano, minha mãe é pernambucana. E onde eles se conheceram? Aqui mesmo, na Bahia, lá mesmo em Senhor do Bonfim. Minha mãe veio com os pais, que os pais deles são tipo cigano. Aí saíram pulando de cidade em cidade. Aí chegaram lá num lugar chamado Amburana. Meu pai ia para esses negócios de roça que tem, rei de porta, essas coisas assim. Aí se encontraram e acabaram se conhecendo. O pai da minha mãe expulsou minha mãe de casa, porque não queria que minha mãe ficasse com meu pai. E meu pai levou minha mãe e se juntaram os dois. Eles eram bem novos? Eram bem novos. Meu pai tinha assim uns 19 anos. Minha mãe é a mesma idade, que é tudo uma idade só, os dois. Minha mãe tem 53 e meu pai tem 53. E aí eles se casaram, Foi. tiveram quantos filhos? 9 filhos. Tiveram 9. Morreu 3 e tem 6. E vocês viveram muito tempo lá? Bastante. Eu vivi lá no interior até 21 anos, que foi a época que eu tive que vir para cá. E lá, o que você lembra de lá? Na infância? O que você fazia? Você... Trabalhava. Lembro muito de trabalho. Que a minha infância foi toda puxada para o lado de trabalho. Meus 6 anos já trabalhava na roça. Limpando feijão, plantando milho, essas coisas assim de roça. Então, acordava às 5 horas da manhã, já ia para a roça. Ficava o dia até 5 da tarde na roça. Estudar nada, porque não poderia estudar, né? Porque na roça, nessa época, tinha os colégios. Mas eu não poderia deixar de trabalhar para ajudar meus pais e ir para o colégio ao mesmo tempo. Então, tinha que optar entre um e outro. Eu optei por trabalhar. Todos os irmãos trabalhavam? Todos. São 3 mulheres e 3 homens. Vocês moravam nessa roça? Como que... É um interior que chama Fazenda Pica-Pau. Fica já pertinho do Senhor do Bonfim. Seu pai tinha uma plantação? A gente tinha roça, a gente plantava. Tinha roça assim, a faixa de uns 400 hectares de terra. Aí a gente trabalhava lá bastante. Você ajudava a vender também? Também, a gente produzia, fazia farinha, a gente vendia mais farinha, batata, essa batata doce, ou feijão. A gente colhia bastante, não dava para todo mundo comer, a gente vendia uma parte e ficava com outra parte. Como era assim o dia de vocês? O dia era puxado, um dia comia, outro dia não comia. Então, outro dia saía de casa, eu mesmo costumava sair de casa sem tomar nem café. Tinha vezes que eu passava meio-dia, não comia também meio-dia, porque eu estava na roça, e eu tinha preguiça de descer lá de cima da serra para vir cá, uns 6, 7 quilômetros andando para depois voltar, e eu optava ficar na roça mesmo, tipo, arrumar melancia, assava um milho, e o dia passava. Sua mãe ficava na casa? Minha mãe ficava em casa e meu pai trabalhava, porque meu pai é predeiro. Aí meu pai saía da roça para vir para a cidade, para o Senhor do Bonfim trabalhar. Aí ele saía de manhã, só voltava às 6 da tarde. Você aprendeu a ler quando você era pequeno? Não. Eu aprendi a ler agora com 21 anos. Foi na época que aconteceu algumas coisas e eu tive que ser preso. Aí fiquei lá durante 3 anos e meio, lá na delegacia, lá de Senhor do Bonfim. Fui transferido aqui para Salvador. Quando cheguei aqui em Salvador foi que eu tive a curiosidade de aprender a ler. Eu busquei a necessidade. Né, que eu sempre tinha vontade, mas como eu não tinha o tempo, apesar de ter preso, eu achei o tempo, não fazia nada, não tinha nada para fazer. Fui convidado e me chamaram para estudar, eu digo, eu vou, claro. Aí estudei a 4ª série. Aprendi a ler, escrever um pouquinho. Não aprendi bastante, mas aprendi o suficiente para mim me manter e me virar. Como foi para você assim, quando você começou a ler? Uma Você sensação... lembra assim? Foi uma sensação gostosa. No começo, assim, eu ficava perdido, né? Porque você não sabe ler, você não sabe nada. Aí coloca aquele quadro imenso na sua frente. Aí a professora pede para você ficar falando letra por letra, A, B, C e tal. Aí
Muitas vezes umas letras eu acertava, outras não sabia, porque não conhecia, né? Aí ela ia passar, me colocava para fazer desenho. Aí eu tinha que desenhar uma árvore, eu nunca tinha desenhado um desenho, eu fazia lá um desenho doido lá, ela dizia que estava ótimo, sempre elogiando e eu ia criando mais vontade ainda. Aí também estar no lugar onde estava com os amigos, né? Todos, apesar de estar todo mundo preso, mas todo mundo se considerava amigo. Então eu me sentia à vontade. Aí foi rápido, acabei pegando gosto. E não continuei por causa que eu tive que trabalhar nesse projeto. Eu fui convidado para trabalhar e eu gostei. Precisava ocupar a mente com alguma coisa, né? Que apesar de ter preso, eu tinha vontade de sair de lá e voltar para a sociedade. E não mais ser preso mais, né? Aí foi muito gostoso. E hoje eu tenho necessidade ainda do estudo. Porque agora eu não posso estar estudando e trabalhando ao mesmo tempo. A não ser à noite, que nem eu tirei todos os meus papéis para estudar à noite. Mas como eu também arrumei um serviço para fazer à noite, aí eu trabalho à noite e durante o dia. Aí só vou estudar agora o ano que vem. Pensando, você falou, você foi criado então num lugar que devia ser enorme, com uma vista, você andava 7 quilômetros. Bastante. Então você conviveu durante toda a infância, né? Na roça. Na roça. É. E aí, vocês saíram de lá, o que aconteceu para sua família migrou para cá? Como que foi? Não, na verdade, minha família hoje eu tenho só minha mãe aqui, porque eu trouxe hoje. Mas minha família nunca saiu de lá da roça. Porque com a consequência do que aconteceu comigo, eu ia trabalhar, com a consequência dos acontecimentos, a minha família teve que mudar da roça para dentro da cidade, para o Senhor do Bonfim, que fica próximo, pertinho. Então, vendeu tudo, por causa que aconteceu o que aconteceu comigo, eu fui preso e tal. Aí teve que vender tudo. Então, ficaram sem ter onde morar. Aí alugaram casinha dentro do Senhor do Bonfim para ficar. Aí hoje não tenho ninguém na roça, mora todo mundo no Senhor do Bonfim. E minha mãe que eu trouxe agora para ficar comigo. Seu pai, você disse que trouxe sua mãe para ficar com você. Isso. E seu pai? Meu pai é separado da minha mãe há 15 anos. Meu pai era homem de várias mulheres, meu pai não se conformava só apenas com minha mãe. Então meu pai tinha 3 mulheres com minha mãe, então eram 2 a mais, né? Aí eles se separaram, minha mãe não gostou, minha mãe se juntou com outro homem também, aí se separou os dois, ficaram para um lado, não ficaram inimigos, mas ficaram separados. Aí minha mãe, como eu fui criado praticamente com minha avó, que eu nasci na casa de minha avó e me criei com minha avó. Mas as casas eram próximas, era mesmo que tanto fazia estar na casa do meu pai como estar na casa da minha mãe, que era questão só de sair de um terreiro para outro, que a roça lá a gente chama de terreiro as casas, né? Aquele campo limpo, grande, aí bota o nome de terreiro. Aí saía de um lugar para outro, era tudo a mesma coisa. Mas na verdade quem me criou foi meus avós. E aí com a separação deles, minha mãe foi morar com outro homem, depois se separou do outro homem, foi morar comigo, eu já estava grandinho já. Então eu tinha assim essa firmeza de querer minha mãe pertinho de mim, né? Eu não queria minha mãe longe, perdida, então ela foi morar comigo, na casa da minha avó. E você tem lembranças assim do seu pai, de quando você era criança? Coisas que ele falava, coisas que fazia com você lembra de alguma Tenho, coisa? bastante. Sempre ele falava muito que o jovem tinha que trabalhar, tinha que estudar, né? Tinha que obter algo para quando crescesse, não virasse um criminoso, não se tornasse no mundo do crime, não ficasse perdido, não fosse burro. Ele sempre tocava nisso, apesar dele também não ter lá essa escolaridade, mas ele tinha vontade que os filhos sempre tivessem um estudo, né? Eu não estudei porque foi a opção minha mesmo de não querer estudar. Porque eu achava a necessidade de ajudar ele também, porque eu trabalhando também estava ajudando ele. Apesar de ser separado de minha mãe, eu tinha que ajudar minha mãe e eu sentia a obsessão de ajudar ele também, porque 3 famílias, né? São 16 filhos, 9 só por parte de pai e mãe, hoje 6, que morreu 3, e tem mais o restante, todos só por parte de pai. No total são de 16, tem mais 10 fora. E você morava próximo a esses irmãos que não eram da sua mãe? Questão de 8 quilômetros, 9 quilômetros de um lugar para o outro. Tudo próximo, em volta mesmo de Senhor do Bonfim. E lá na roça, nessa cidadezinha, tinha coisa para fazer? Vocês iam para a cidade mais próxima de vez em quando? No sábado. A gente ia sempre no sábado, que é a feira da cidade. E a gente ia todo sábado, que a gente ia vender as coisas que a gente colhia da roça. Escolhia as coisas e ia vender na cidade, porque na roça não tinha lugar para você vender, porque todo mundo planta, todo mundo tem, né? E assim, tipo fartura. Aí a gente saía para a cidade para vender, vendia melancia,
Vendeu milho, vendia batata, vendeu feijão. O andu, que lá sai bastante, é o que mais é vendável, é o feijão. Andu é aquele, parece soja. Ele é o mesmo tipo dessa, só que a soja dá o óleo e o andu não dá o óleo. O andu se come, ele cozinha que nem o feijão. Bem gostoso. Vocês saíam cedinho e batiam de casa em casa ou montavam? Não, a gente ia pra feira, pagava uma lona na feira, e ficava ali com as sacolinhas, enchia aquelas sacolinhas de alça, de quilo, enchia e ficava gritando no meio da rua. Aí olha a batata, olha o aipim, olha o milho, olha seja lá qual for a fruta. E aí o povo ia chegando, passando e comprando. O que você mais gostava quando ia pra cidade? O que eu gostava mais, eu gostava assim da parte de estar vendendo algo e de estar em contato com o povo. Porque sempre estava conversando com alguém, sempre ali estava brincando, tirava brincadeira com um, brincava com o outro. Porque aí você tem que ser tagarela nesses lugares, senão você não vende nada, né? Aí sempre gozava da cara de um, gozava da cara do outro e o dia ia passando. Aí eu gostava muito dessa parte, de estar no meio da multidão. Era isso? Eu ia perguntar se você lembrava de alguma história assim, dessa época aí. O que tem acontecido, assim, que ficou marcado na tua memória nessa feira? Um caso engraçado, uma coisa esquisita que aconteceu? Eu lembro de um acontecimento que teve na feira que próximo onde eu estava com a barraca, que veio um rapaz passando e meteu a mão na bolsa da madame e carregou a bolsa da madame. A madame correu atrás gritando, pega o ladrão, e ele na frente também gritando, pega o ladrão, pega o ladrão. Aí a polícia, em vez de pegar ele, passava por ele e ia atrás dos outros que iam correndo mais na frente, entendeu? E ele conseguiu escapar, foi embora. Aí isso eu fiquei com ele na mente. Aí eu gravo isso direto, sempre eu lembro. Vez que eu estou passando em algum lugar, que eu vejo assim, porque hoje você vai andando na rua, só que não sempre tem alguém dali, algum atrevidinho que está metendo a mão na bolsa de um, está tomando a mar. Aí quando eu vejo isso, aí me vem essa cena na mente, aí eu lembro da frase. E na sua casa era uma casa grande, com todo mundo no mesmo cômodo? Ou como que era a divisão na casa? Já que eram 6 irmãos nessa época? Exato. Não, eram 6 que os pequenos morreram muito pequenos, assim que foi 2 gêmeos e um particular morreu logo, assim que nasceu, 6 meses, 8 meses. Mas a casa assim, a casa do meu pai era grande. Essas casas assim que a gente faz aqueles adobão na roça, na forma. E a casa do meu pai tinha 4 quartos, cozinha, 2 salas. Não tinha banheiro, porque na roça ninguém tem banheiro. O banheiro é ir público mesmo, entendeu? Mas era bem grande, cada um tinha seu quarto, assim, dormia 2, 3 em cada quarto. E as brincadeiras que vocês tinham, brincadeiras assim, que você lembra? Tinha. Eu lembro muito que eu saía de casa à noite e a gente ia para outra casa da minha tia, que é próximo, pertinho, assim, do outro lado. A gente ia brincar com as meninas de cair no poço. É uma brincadeirinha que a gente amarrar um cordão no olho, aí sai babatando, caçando, aí escolhe alguém, e aí aquela pessoa que escolhe, você tira o pano do rosto e beija aquela pessoa. Aí a gente brincava muito. Essa brincadeira era boa. E eram os primos que brincavam? Era os primos, os vizinhos que moravam vizinhos, mas juntava uma turma grande de 20, 30 pessoas, 2, 3 homens e o resto tudo mulher. Aí a gente estava sempre no meio. E as festas? Tinha festas na roça? Tinha muita festa, rei de porta, essas coisas assim de roça mesmo, festa de roça, casamento, eu tinha bastante, mas eu não ia muito não para casamento não. E nem para rei de porta, porque meu pai não deixava. E como eu morava com minha avó não permitia que eu saísse e passasse depois das 10. E essas festas mais começa às 12 horas, aí amanhece o dia. Aí eu não poderia ir. Se eu fosse, 10 horas eu tinha que estar em casa. Aí eu não ficava fora de casa não. Como é essa festa? Rei de porta. Rede de porta junta um monte de gente, assim, noutra casa vizinha, né? Aquele monte de gente, aí se dirige a uma casa próxima, com tambor, com bumba, pife, essas coisas assim. Aí você junta, vai toda aquela pessoa para chegar lá, o pessoal invade a casa. Aí o que você tiver dentro de casa, você não é seu, você não tem nada, é todo mundo de quem chega. Pô, vão diretamente os poleiros de galinha, chegam, vão logo matando as galinhas, despenando lá mesmo, acende o fogo no meio do terreiro. E manda o bumba pra dentro, forró como não senta, a mulher começa a dançar, a poeira começa a levantar e a gente comendo galinha e tomando pinga. Aí chama rei de porta. Mas aí vai entrando entra numa casa ou depois terminou aquela, entra em outra? Não, é só naquela. Você, digamos, por mês. Cada mês tem uma casa e você escolhe uma casa.
Aí eles vão estudando qual é a casa que mais tem coisa, a casa que tem mais criação, tem mais essas coisas. Então eles vão direto, descobrem, a casa de fulano, a casa de Joaquim, é uma casa que tem bastante movimento, é grande, cabe bastante gente, e aí sai convidando em silencioso, que a pessoa dona da casa não pode saber, no silêncio. Aí quando dá na faixa de 12 horas que está todo mundo dormindo, aí chega a multidão. Mas quando chega a multidão, chega batendo na porta, chega cantando, é hora de abrir a porta, ou de casa ou de fora, aí o pessoal tem que acordar. Ou acorda ou o papo come na porta até se acordar. Você se abusa e abre a porta. Você lembra da música toda, da fala toda? Não, eu lembro mais da fase que o pessoal cantava ou de casa ou de fora. Abre a porta que chegou a hora e invadia. Tinha outras festas religiosas, tipo Folia de Reis, nessa região? Não, eu só lembro desses tipos de rede de porta mesmo, casamentos. Casamento que tinha bastante, o pessoal gosta bastante de casar na roça. Tinha bastante. Vai levar padre? Lá tem igreja, na roça tem igreja assim próximo, tem padre, tem tudo. Aí tem vezes que se dirige, quando tem casamento, eu alugo um caminhão grande, enche de gente naquele pau de arara e se dirige para aquela cidade aí, onde tem igreja, faz o casamento e retorna para a roça de novo, que é onde ia a festa. O casamento é na cidade e a festa é na roça. Aí começa durante assim, umas 5 horas da tarde, termina no outro dia, meio-dia, 2 horas da tarde. Bastante comida, fartura, que casamento na roça, o negócio do casamento na roça não é importante, não é o casamento, o importante é a fartura. E fica aí, vem gente de fora, gente do local, não é convidado ninguém específico, vai quem tem vontade, sabe onde tem um casamento, então se dirige para lá. Aí as multidões, é que nem um comício. Tem bastante. Tinha só plantação, tinha boi, cavalo? Tinha, criava de tudo, animal, cavalo, jumento, boi, cabra, tinha de tudo. Roça com... Sei. Você fazer de roça, você fazer quase tudo. E do que mais você gostava na roça de fazer? Do que mais eu gostava na roça de fazer? Eu gostava de plantar. Porque eu tinha assim, uma coisa que meu avô sempre colocou na minha mente, que eu nunca deveria passar na roça dos outros e atravessar um arame para pegar nada de ninguém. Então eu gostava de cultivar a minha terra e ter o meu, para quando eu passasse na dos outros, eu lembrar que na minha também tinha. Então eu ia direto para a minha. E tudo que tivesse naquela roça vizinha, a minha do lado eu também tinha. Aí eu gostava mais dessa parte. De entrar dentro da roça, aí ver a fruta, ver uma melancia ali, ver o milho verde, ver uma abóbora, ver feijão verde. Eu gostava quando eu via o lugar amplo, todo verdinho, cheio de verdura, essas coisas. Eu gostava bastante. Essa parte era a que eu mais gostava da roça. Você sabia a época de cada coisa? Cada fruta? Sabia a época do inverno, que é a época quando você planta o feijão de arranca, esse feijãozinho normal. Sabia a época das trovoadas, que é a época quando você planta o feijão de corda, que aqui o povo chama de furadinho. Lá a gente conhece como feijão de corda. Aí a trovoada, onde dá o furadinho, a abóbora, a melancia, o milho verde. No inverno dá o feijão de arranca, a melancia, mas a melancia já é bem migrada, porque a melancia não aguenta água. Aí na época do inverno, o milho também, que sai bastante na época do inverno. E a mandioca, que a mandioca é verão, entra verão e sai verão, ela dá. Você planta na chuva e ela prossegue. Você entende bastante, hein? Bastante, terra. Eu me criei na roça e fiquei um bom tempo na roça. Aí aprendi de tudo. Tinha festa junina nessa ocasião, nessa região? Tinha a festa de São João, que lá é uma festa bastante falada, é o Senhor do Bonfim. É a festa mais falada que tem é São João. Chama 30 dias de forró, na cidade. Aí com todo São João, que é todo ano, a gente sabe, mês de junho, a gente se dirigia da roça e ia para a cidade, que era para a festa. São 30 dias de forró. Começa no dia 1º de junho, termina no dia 1º de julho. Mas sempre foi assim? Sempre foi assim, toda a vida. E quando vocês iam para a festa? Fim de semana ou todo dia? Não, a gente ia mais assim, quando caía no sábado. Porque eu acho que quando começa lá... A festa é feriado, é decretado feriado nacional, direto. A cidade toda trabalha quem não quer trabalhar vai só curtir. Quem tem dinheiro, curte do primeiro até o final. Quem não tem dinheiro, mora na roça durante a noite, está na festa, durante o dia está na roça. Se aguenta trabalhar com som, não vai trabalhar. Se não aguenta, deita debaixo de um pé de árvore, arruma uma rede numa árvore e vai dormir. Você dançou ou quadrilha, você só participava das barraquinhas? Como você fazia? Não, nas épocas de São João eu não vendia.
Eu não gostava de fazer barraca para vender na São João, não, porque o pessoal vende mais bebida, licor, essas coisas assim que faz. Então eu não ia, eu não vendia, eu ia mais para me curtir, se divertir, distrair a mente. Aí ia para dançar, gostava muito de dançar com as meninas, tem um monte de menina bonita, aí saía para dançar. Dançava até no outro dia estava com os pés cheios de calo de sapato, os pés doendo. Aí não aguentava voltar para a roça, ficava na casa de minha tia que morava próximo a Cerro do Bonfim, que é um lugar que chama Ladeira do Capote, é uma ladeira bem grande, só tem uma vila de casa só de um lado. A minha tia morava nesse local, aí eu saía do Cerro do Bonfim, na época São João, e ficava na casa dela. Quando era noite, eu voltava para a praça de novo. Você falou das meninas e as namoradas nessa época. Você A era namorada... muito namorador? Na verdade, tinha bastante. Não tem como ser na juventude e não ser namorador. Sempre tem. Hoje, a maioria é mulher. O homem está muito pouco, né? Aí, né, ainda nessa época até hoje, a maioria dos homens gostam mais da parte de se envolver no crime, envolver com drogas, essas coisas. É raro encontrar uma pessoa que não use nada, que gosta mesmo só da brincadeira, só da farra. Eu, como eu não usava nada, eu gostava mais da farra, sempre... tinha. E o pessoal de roça gosta muito da pessoa assim que trabalha. Eles botam o nome de trabalhador, né? Não é preguiçoso. Aí as meninas ficam tudo doidas. As meninas quando ficam doidas, os pais jogam as meninas pra cima. Você lembra de alguma que foi mais especial ou que você gostou mais? Tinha uma menina lá que eu sempre tinha uma finalidade mais grande, sempre era mais... Ela não queria nada comigo, que a gente era considerado como irmão, até hoje. A gente é como um irmão. Considero ela como irmão. Hoje, por exemplo, agora mesmo ela está morando comigo aqui, em Salvador. Ela veio trabalhar aqui, aí não tinha onde ficar, eu levei para casa, aí mora comigo em casa. Mas nem irmão. Hoje eu considero ela como irmão. Naquela época, na verdade, eu gostava dela, né? Ela casou e tudo, eu fiquei chateado só porque ela casou, mas eu tinha que me conformar com aquilo, né? Eu gostava, ela não gostava. Eu gostava dela de um tipo, ela gostava de mim de outro. Então eu tinha que ficar conformado. E a primeira namorada, você lembra? A primeira namorada, eu tenho 2 filhos com ela. Ela tinha 12 anos e eu tinha 13. Quando a gente, até numa festa São João mesmo, na roça, teve um quebra-pote. Na festa São João, durante o dia, o pessoal armaram um quebra-pote, eles montam uma árvore grande, um pé de pau, 2 escoras de um lado com o pau atravessado no meio, aí pega um pote grande, enche de moeda, bombons de balas, aí coloca um gato dentro, tampa a boca e amarra ele no pau. Aí ele coloca um cordão na sua cabeça, aí você tem que sair caçando até você achar o pote. Se você acha o pote, você quebra o pote com o gato dentro e cai tudo no chão. Aí depois que termina isso tudo, tem um tal do pau de sebo, que é uma ave muito grande, um pau reto, liso. Aí ele coloca dinheiro lá em cima, outros colocam bebida. Aí você tem que subir tudo aquilo lá para cima para tirar. Se você conseguir subir tudo aquilo lá e tirar, o dinheiro é seu. Depois que termina tudo, aí tem a festa. E a festa amanhece o dia, a festa. Aí foi onde eu conheci essa menina, a gente, até através de minha irmã doida para namorar também, mas ela andava comigo, que onde eu fosse, minha irmã tinha que ir comigo. Eu era o mais velho de todos, das mulheres como dos homens, então qualquer lugar que eu entrava, meu pai só deixava ela sair se saísse comigo. Aí sempre levava. Minha irmã doida para namorar, gostou de um rapaz lá de para namorar, eu era mais quieto. Ela arrumou essa menina para mim para ela poder namorar, né? Ela caçou o meio de me entreter, tirar a minha atenção. Aí foi onde a gente começou a namorar, eu comecei a gostar da menina, a gente foi. Quando eu pensei que a mulher tava de barriga, a menina, né? Com 12 anos, fazendo 13 anos, já tava de barriga. Aí eu não queria, eu queria largar ela lá, com barriga, com tudo, que eu era muito novo, eu não queria história de casamento. Mas meu pai fez eu botar ela dentro de casa. Aí eu não me casei, mas coloquei dentro de casa, eu tive que assumir. Aí fiquei com ela até os 19 anos. Aí tem 2 filhos, um homem e uma mulher, um casalzinho. Como ele chama? O homem se chama Nilson e a mulher se chama Jaiane. A mulher tem fazendo 11 anos e o homem está fazendo 10. Eu não vejo nenhum dos dois hoje. Mas quando você convivia com eles, que lembrança você tem dessa época? Eu tinha mais da lembrança assim, da criança que nessa época eu tinha uma nuvia de estimação, esse gado Meroli. Aí eu criava no cabresto. Eu trabalhava na fazenda, aí o senhor me deu, a mãe da nuvia morreu, e ele me deu aquela bezerrinha pequenininha para criar numa madeira. Aí eu comecei a dar leite na madeira, ela cresceu com a nuvia grande.
Aí eu criava todo canto que eu ia, se eu não via, tinha que ir atrás. Aí eu pegava a menina, botava naqueles carrinhos, amarrava no guidão da bicicleta, colocava a menina pequenininha e saía andando e eu não via sair atrás. A gente ia para as casas vizinhas, sentava no terreiro, de manhãzinha cedo, quando o sol está nascendo, nascente do sol na serra. Aí ficava brincando com a menina e a novia deitada de um lado. Aí eu lembro mais dessa parte. É a única lembrança que eu tenho da menina. O menino eu não convivi com ele. Porque o menino já foi agora, na época que eu fui preso. Aí, então, quando eu fui preso, a mulher estava de barriga, tinha 8 meses de barriga, então estava para ter neném. Aí, quando ela teve neném, eu já estava preso. Então, eu não tive o direito de ver ele, de nascer e nem de cuidar dele. Ela deu para as tias delas. As tias registraram o menino como filho. Eu não tive esse direito. Eu vi, depois que eu fui solto, que eu fui lá, aí vi de longe. Nem de perto não foi, eu vi de longe, porque ela não permite que eu chegue nem perto. Nem ela, nem as tias, a mulher. Aquela primeira namorada. Exatamente. A gente não se dá, ela não gosta de mim, ela me detesta. Tanto ela como o pai. Eu andei fazendo algumas coisas erradas que dou razão a ela de não gostar de mim, né? Eu também não forço a barra, se ela não quer que eu chegue perto, também não chego. Ela ganhou a guarda na justiça, e ela tem a guarda da menina, ela tem todo o direito de proibir. Eu tenho direito também de ver minha filha, né? Eu tenho necessidade de ver, mas eu vejo de longe. Vou lá, olho. A menina também? A menina não fala comigo agora não. Eu acho que ela não tem nem lembrança de mim. A lembrança que tem é que quando ela perguntava a mãe cadê o pai, a mãe dizia que eu tinha morrido, outras vezes dizia que eu estava no inferno. Aí era sempre assim, é mais essa lembrança que tem. Eu não vejo ela não. Quanto tempo você ficou preso? 7 anos. 7 anos? Fiquei 3,5 no interior e 3,5 aqui na capital. 7 anos. 7 anos de tranca. Sem direito de ver o sol. Só saí uma vez só durante esses 7 anos. Eu tive assim, oportunidade de sair porque eu trabalhava na oficina com o Chico Maia. E eu trabalhava com a maquita, fazendo um acabamento de solda de ferro. Você dá solda, eu tinha que dar acabamento com a maquita. Então eu fui posar, né? Teve uma revista da Petrobras que foi fazer, e aí o menino pediu para me tirar uma foto lixando. Aí eu esqueci de botar máscara. Suspendi a máscara para cima, aí comecei a lixar sem a máscara. Aí voou uma filipa de ferro e entrou no meu olho. Aí eu fiquei com o olho inchado, o rosto inchado, eu passei dias. Aí Maia correu atrás, até quando consegui uma autorização com o juízo, porque lá não é permitido que saia ninguém. Aí também, para você sair lá para ir no médico, é aquela amassada. Se tiver de morrer, morre, porque na verdade ele não leva, entendeu? Ele enrola. Se você melhorou, melhorou. Se não melhorou, fica com aquilo mesmo. Aí Maia conseguiu a autorização, me tirou. Aí eu saí aqui para a rua. Foi a primeira vez que eu saí de Salvador e a primeira vez que eu vi o mar. E foi a primeira coisa que eu saí na rua, perguntei logo o Maia. Eu digo, onde é que fica o mar? Maia, vamos passar pertinho. Aí quando a gente partou ali num lugar que chama Jardim de Alá, ele parou, ele desceu, tomou água de coco, aí eu vi o mar. Foi quando eu vi. Mas ele me levou direto pra lá de novo, também ficar lá. Aí logo também fui solto. Assim que, questão de uns 6 meses, 5 meses, que ele me tirou de lá pra vir na rua, aí eu ganhei minha liberdade. E qual a tua sensação quando você viu o mar pela primeira vez? Como é que foi? Eu tinha vontade de pular dentro. Você sentiu o cheiro do carro? Hoje o cheiro da terra, aquele cheiro molhado assim, muito gostoso. Porque olhando Malha e Almeida, que é um agente penitenciário, que eles me trouxeram, quando eles me trouxeram de lá, eles não trouxeram assim com a farda, porque lá o pessoal usa a farda amarela, né? Aí eles não me trouxeram com a farda, eles trouxeram com roupas comuns, sem algemas, eu vim à vontade, eles me deram conseguiram esse privilégio, que para mim foi um privilégio, uma raridade que ninguém sai, não é permitido. Ninguém tira, ninguém, a não ser a militar que conseguiu ele tirar, senão você tem que ir algemado para trás, com as mãos para as costas, algemado, e aquela embalagem toda. Uma vez eu saí que até eu mesmo fiquei assustado. Parecia que era assim, a pessoa que tinha matado o senador da República. Eu fui no médico, justamente com esse problema do olho também, já noutra clínica. Quando chegou lá, entrou assim, embaixo de uns 30. Uns 10 na frente e uns 10 atrás, e eu no meio algemado para trás, com a farda amarela, e os caras tudo de arma na mão. Aí quando entrou assim dentro do consultório, todo mundo ficou assombrado, abismado, o pessoal pensaram que tinha uma rebelião, estava invadindo aqui dali. Aí eu me senti numa vergonha retalha de habitar ali. E Maia me conseguiu me tirar sem precisar de nada disso. Eu cheguei, até a médica mesmo me confundiu. Ela não entendia se eu era um preso ou se não era. Ela, mas você não falou que ia trazer um detento? Ele falou, mas é um detento. Mas o detento não anda algemado, não anda de fardo, não, mas ele não anda. É especial. Aí eu me senti mais
se tem como oportunidade, eu digo, agora eu ganho minha liberdade, né? Agora eu não estou mais aqui, não sou considerado um preso, um perigoso, porque nesse dia parecia que era o Fernandinho Miramar que estava chegando dentro do consultório. Você só fez a consulta nesse dia ou você dormiu fora? Não, eu fiz a consulta e retornei para dentro de novo. Não pode dormir fora, não. Para dormir fora é o maior sacrifício. Aí eu terminou a consulta, eu voltei para dentro, saí de lá, era 4 da tarde e voltei 9 da noite. A consulta foi rapidinho, mas como a gente passou no Jardim de Alá, ficou para aí o mar me deixou à vontade, eu fiquei contemplando o mar, olhando. Eles tomavam água de coco, eu só aguentei tomar um copinho só de água, só um coco só, a vontade mais era só de olhar a água, né? Muito bonito, aquele marzão imenso, sem fim. Eu só pensava em ter uma máquina ali para tirar foto ali de mim ali, mas a gente não tinha tinha sido uma coisa assim em cima da hora, na pressa. Mas qual foi esse outro lugar que você precisou ir com tanto, que foi muito de segurança? Foi aqui mesmo, no Hospital das Clínicas, aqui em Salvador. Não melhorou? Não melhorou não, porque chegou lá eles só fizeram passar um soro, deram um soro só para aliviar a dor. Mas na verdade eu tinha uma felipinha de ferro, eu ainda tenho, porque eu tenho uma manchinha branca aqui no olho. Essa manchinha branca eu tenho, que ele impregnou a córnea do meu olho. Então eu não posso tirar. Se eu tirar, eu perdo o olho. Aí eu optei por ficar com ela. Eu sinto dores assim, em redor. Mesmo que dói, eu tenho que estar sempre tomando diclofenac para inflamação, essas coisas. E não atrapalhou a visão? Você Não, enxerga? eu acho que ficou mais forte. Acho que ela ficou mais forte. Tem coisas que eu vejo assim muito longe que até dói, eu sinto dor à vista. Aí eu tenho um óculos reduzido, 25, o óculos é 25, mas ele é reduzido, só serve para mim. Aí não é difícil de encontrar, e até que eu quebrei ele, eu não estou nem usando. Tentando me habituar sem óculos, que eu não gosto muito, na verdade, de andar esse negócio de óculos de grau, não é muito minha praia, não. Então, essa história está sendo registrada, gravada, né? Então, se você quiser registrar algumas coisas que aconteceram antes de você ficar preso, por quê ou não, então a gente já conta a história quando você já estava lá na penitenciária, coisas que você gostaria de contar, de lembranças. Então, assim, a gente não vai ficar perguntando, conte o que você quiser contar das coisas que você lembra. Da época que eu estava preso? Ou antes. Na época que eu fui preso, logo quando cheguei no interior, foi uma coisa assim que eu vi que a vida do crime não tinha recompensa. Era uma vida que você entra nela, é uma vida isolada, você não tem consideração de ninguém, nem por quem já lhe conhece. Porque quando eu fui preso, quando eu cheguei na delegacia, as pessoas que eu tinha visto se criado comigo, pequenininho, a gente brincava na juventude, foram os primeiros a querer me espancar dentro da penitenciária. E quando eu cheguei lá, a delegada queria que eu desse fulano de tal, queria que eu entregasse Beltano, queria que eu desse quem era o mais criminoso, quem era o mais valente, queria que eu entregasse todo mundo. Aí como eu aprendi, e a gente sempre convive, a gente vive na juventude, você convive que não presta você estar dizendo quem é fulano nem quem é Beltano, né? Não presta. E hoje você entrega uma pessoa, o pessoal chama o cabuete, você morre. Depois que sai dali, eles vão atrás, matam sua família, matam todo mundo, e é aquilo tudo. Aí eu tive que apanhar, ocultar o que sabia, as informações que eu sabia, eu tive que ocultar para mim mesmo, não pude contar para o delegado, aí por isso eu passei por uma sequência. Apanhei dos presos e apanhei da polícia, que todo dia me tiravam para me tomar meu café. Eles chamavam de café, eu tomava bolo e porrada. De manhã cedo era bolo e porrada meio-dia e bolo e porrada para dormir. Então eu passei 90 dias sendo espancado, sem minha irmã saber, sem meus pais saber, sem ninguém saber. Quando meus pais me procuravam, eles diziam que eu tinha sido transferido para outra cidade, quando eu estava ali, dormindo no chão, numa pedra. Isso tudo foi uma coisa que me ajudou eu hoje ser o que sou, né? Porque quando eu olhava assim, eu digo, quando eu estava em casa, eu dormia na minha cama quentinha. Hoje ter que dormir numa pedra dessa daqui, com tanto pernilongo me mordendo, mas sendo outro dia todo mordido, e todo dia levando uma surra que eu nunca levei de meu pai nunca me bateu, nem minha mãe. Meu pai gostava muito de puxar na minha orelha, mas bater ele nunca bateu. E eu todo dia tenho que apanhar, e aquilo dali eu fui batendo na mente. Eu digo, se Deus quiser, no dia que eu for solto daqui, nunca mais eu piso meus pés na cadeia para ser algemado, ser preso, nunca mais. Aí, como hoje eu fui solto, graças a Deus, vou para lá para dentro, mas já vou de cabeça erguida, que não vou mais como preso, eu vou como visitante. Vou ensinar as pessoas que já estão lá dentro. Aí isso foi uma coisa que eu trouxe desde o começo. E aí eu fiquei chateado nessa parte.
Eu Mas gravei. E os presos te batiam também por quê? Eu apanhei por causa que, como eu não falei nada para a delegada armou com todos os presos, que era para me espancar. Na verdade, ela queria que me matasse dentro. Ela não era para ser solto, era para morrer lá dentro. Mas como eu conhecia todo mundo, eu saí conversando com um, conversando com o outro, e eu chamei todo mundo para brigar. Aí eu já me senti na vontade de desafiar já. Eu digo, eu não vou só apanhar, né? Eu tenho que bater em alguém. Porque lá dentro, se você só apanha, você se dá como um covarde. Na verdade, você vira mulher dentro da cadeia, você vira tudo, você tem que lavar a roupa dos outros, você tem que fazer tudo. Então eu não pensava nesse ponto para mim. Eu digo, essa vida não é minha. Eu tenho que ficar como, já que estou preso, eu tenho que ficar como todo mundo está. Na posição de todo mundo. Então, como queriam me bater, já não tinha jeito mesmo, eu tinha que apanhar. Eu digo, já que vocês são homens, como eu sou, faz uma fila e vence um por um. Quem for mais forte, vence o mais fraco. Aí a gente brigou, eu apanhei. Quando eu ia ganhar para 42 homens, né? Apanhei e passei 2 meses internado, só tomando soro, tomando injeção, porque eu fiquei com muita cicatriz no corpo, muita marca. E além disso, na saída, logo assim que eu fiquei melhor, a polícia começou a me tirar e começou a me espancar de novo. Aí eu tive que voltar para o hospital de novo. Eu levei uma coronhada de rifle nas costas, rachou a pá, eu tenho ela rachada, ela é bem assim. Onde rachou da coronhada pegou, então tem que fazer cirurgia, mas nunca fiz, que é caro para fazer. Aí não tenho condições também de pagar uma cirurgia para fazer. E pelo SUS também sequências. Na verdade, eu não gosto de ir nem no posto médico. Minha mãe daí, quando eu vou levar minha mãe no médico, eu mando a mulher ir. Eu digo, leva, aí que eu não vou não. E ela, não, vai comigo. Eu digo, eu não vou lá não, eu não gosto de ir nem lá. Porque eu tenho, assim, muita lembrança ruim de médico. Porque eu acho que eu tive anemia aguda. Aí eu estava em pé assim, dentro da penitenciária, na igreja, que ela tem a igreja, já aqui em Salvador. Aí eu estava em pé, só que eu não caía, eu desmaiava. Aí me levava para o médico. Aí uma vez que ele me levou para o médico, a médica pegou nas minhas unhas e apertou. Eu não tinha sangue, era branco, você podia apertar assim, você não via nada. A médica falou, você está de leucemia. E eu sabia que leucemia era uma doença crônica, ela não tem cura. Aí aquilo dali foi mesmo que ter me matado, né? E eu fui me jogando no desprezo aí. Fui me jogando, eu digo, já que a leucemia não tem jeito mesmo, não tem cura, eu vou fazer o quê agora? Eu vou morrer. Aí fiquei naquele medo. Aí tive que fazer transfusão de sangue. Quando me botaram na mesma cirurgia para fazer transfusão de sangue, como era evangélico, eu ia para a igreja direto. Era o quê? Eu ia para a igreja, eu era evangélico, batizado, tudo. Eu digo, eu não vou trocar meu sangue não, eu não quero sangue de ninguém. Eu sei lá o que é que vai vir no outro sangue para infiltrar em mim. Eu digo, eu vou continuar com o meu. Se tiver que morrer, porque eu tenho que morrer. Se não morrer, eu saio daqui. Aí eu dei a testa na hora de fazer a transfusão de sangue, com toda a aparelhagem já, com aquelas bolsas. Na verdade, eu ia assim, com aquelas bolsas de sangue do lado, eu fiquei com medo. De ver lá dentro da penitenciária, briga de um, briga de outro. Tem vezes que um pegava o outro e se facava lá dentro. Aí eu ficava olhando ali aquele montão de sangue. Aí quando eu vi aquelas bolsas do lado, eu digo, aonde? Quero nada. Para por aí. Aí dei a testa, também eles não podiam me colocar sangue sem minha permissão, porque não tinha minha irmã, não tinha pai, não tinha ninguém aqui no Salvador para permitir. Então só quem tinha que permitir era eu. Eu assinei um termo, como não queria que fizesse transfusão de sangue, não fizeram a transfusão, aí eu botei na mente que a médica estava mentindo. Porque o pastor sempre falava que o médico mentia, dizia que você tinha uma doença, na verdade você tinha outra. Aí botaram na cabeça que eu tinha anemia aguda, né, que é praticamente quase como a leucemia, mas não mata, tem cura. Aí a missionária levava para mim couve, leite, só a parte de fruta. Aí eu passei a me alimentar de fruta, essas coisas, fazendo todo dia eu batia mastruz com leite e tomava. Lá mesmo? Lá mesmo, lá dentro mesmo. A missionária que levava para mim, que lá não tinha, ela conseguiu uma autorização, aí toda semana eu levava aquele pacotão de couve. Aí eu batia junto com leite, de manhã eu tinha que tomar, ruim que só, mas eu tinha que tomar. Aí eu digo, se for para mim ficar curado disso, eu tomo. Aí foi, não deu para você tomar, e fui acreditando que eu não estava leucemia. Era apenas uma ilusão da minha cabeça, né? O pessoal diz, mas necessidade de leucemia, eu digo, não, quem está de leucemia, você está ficando maluco? Você está leucemia, não tem leucemia não, meu irmão, que é apenas meu sangue que está fraco. E aí fui assim, fazia aqueles suco de beterraba, grossão. Aí eu tinha que tomar, era meu alimento. E depois na verdade, depois que eu fui solto, eu ainda tinha aquilo na mente. Depois que eu cheguei, eu fui lá contar pro meu pai, mas pai, eu digo, meu pai, o médico falou que eu estou condenado à morte aí, que tem leucemia, diz que leucemia é a condenação, praticamente você é cônico. Aí, é nada, é conversa. Mas a gente brincando, eu fui cortar uma cana, né? Meu pai tinha uma soqueira de cana lá no quintal dele. Eu digo, hoje vou tirar a cana para me chupar. Um bocado de tempo você chupar a cana. Quando eu cortei a cana estava amarrada em cima. Aí eu puxei.
e com o facão na outra mão. Aí quando eu puxei aqui, o facão acompanhou. Aí entrou no meu braço, eu fiz essa cicatriz. Nossa. Cortou bastante, começou aqui assim e veio até aqui. Sangue até falar Foi, oxe, foi bastante sangue, aqui foi fundo. Aí os outros, né, o pessoal que estava ali, ficavam, vamos pro médico, eu não queria médico. Aí eu, em vez de ir pro médico, eu ficava pulando, glória a Deus, só por causa do sangue que eu estava vendo, entendeu? Porque tinha um tempo pra você ver o sangue, aí ninguém acreditou. A sua rotina lá na cadeia, tinha, tipo, você ficava na cozinha, fazia esse tipo de serviço, ou não tinha muita coisa para fazer, e aí você começou a pensar? Não, quando eu estava no interior, aí eu tinha um certo privilégio. Porque por o que eu tinha passado e tal, tipo, lá dentro ter sofrido, minha irmã, o juiz, pegou uma finalidade comigo, porque ele mandou fazer um levantamento da minha vida toda fora e viu que eu não tinha envolvimento com nada, não tinha envolvimento com crime nenhum, eu era uma pessoa que apenas vivia só do trabalho para casa. Tinha sido uma consequência de ter acontecido o que ter acontecido. Então ele deixou que eu ficasse varrendo lá dentro, eu apanhava toda a sujeira, ia jogar fora, ele me conseguiu assim a oportunidade de sair para fora na delegacia, ia jogar o lixo fora, lavar o carro do delegado, lavar o carro da delegada, que você tem que fazer, né, você é obrigado, apesar de eu não gostar muito dessa profissão de lavar carro, aí eu tinha que ir. Aí eu sempre tinha essa confiança. Quando eu cheguei aqui em Salvador, eu não tinha muito lugar para sair, porque aqui é um restrito, chama penitenciária, então não tinha, você não pode sair. Eu ganhei muito assim, a oportunidade de sair para um lugar que chama Farda Azul, é um privilégio, você vai para lá de fora. Mas a Farda Azul é pior do que você estar dentro. Porque a Farda Azul tem muitas armações, muita contenda, eu nunca gostei desse negócio de contenda, eu sempre fiquei mais atrás. Aí foi quando o Jordão, que era de lá, de onde eu morava também, de Senhor do Bonfim, veio transferido de lá também para cá, né? Tinha acontecido crime com ele, ele veio para cá, aí a gente se conheceu. Ele era soldador, trabalhava com o Francisco Maia, soldando, ferro e tal. Aí ele chegou um dia e perguntou para mim, eu lembro até assim, mais ou menos às 5 horas da tarde eu estava pegando água para tomar banho na cela de noite, né? Às 5 horas da tarde, quando ele passou de lá para cá. Ele falou, você quer trabalhar? Eu digo, pô, mas é claro que eu quero trabalhar. Ficar aqui dentro só olhando pro teto, olhando para as paredes, não tem nada para fazer. Apesar de que eu fazia artesanato, casinhas com palito de picolés, casinha, porta-joia, caneta, esses tipos de assim, quadro, porta-quadro. Eu comprava assim, esses quadros de Sandy Júnior, os dois juntos. Aí eu acrescentava, digamos, se ele tivesse 30 centímetros, eu botava mais 10 do lado de papelão, empalitava todo com palito de fósforo. Fazia aqueles detalhes, os desenhos bem feitos. Até tem alguns em casa, vários ainda hoje eu tenho lá na casa de minha mãe no interior. Ela guarda como uma escultura, para ela ali é uma raridade ali. Então quando ele me chamou para ir trabalhar lá, aí eu gostei. Eu digo, poxa, para mim é uma boa. Ele contando como era o projeto, eu digo, eu estou nele. Aí me levou, ele falou, só que você vai ter que serrar ferro, você vai entrar serrando ferro, você vai trabalhar ajudando para mim. Eu digo, eu não quero saber o que eu vou trabalhar, eu quero saber que eu vou fazer algo que vai ter minha cabeça, né? Eu vou passar o tempo, parar de pensar besteira. Porque eu pensava muito em vingança. Quando estava lá dentro eu pensava assim, digo, pô, mas aqueles caras fizeram o que fizeram depois, disse que eu que mandei fazer, sem eu ter mandado, sem ter cometido nada, aí eu tenho que passar essa cadeia toda preso, e eles na rua gozando da juventude, gozando da brincadeira, e eu perder a minha toda aqui dentro. Eu pensava, no dia que eu for solto, eu vou ter que matar um por um. Eu pensava muito nisso. Mas aí, quando ele me chamou para convidar para o trabalho, eu já mudei minha mente. Eu digo, eu vou com essa merda de trabalhar e pensar coisas positivas. O trabalho vai me ajudar. Quando eu cheguei lá, eu conheci Chico Maia, ele conversando comigo e tal, me passando umas coordenadas. Aí eu peguei que ele tinha assim, um certo amor pelas pessoas que trabalhavam ali com ele, entendeu? Eu olhei assim, eu vi que ele tinha um modo dele conversar com você, brincar. Eu digo, esse rapaz parece que ele está tratando as pessoas como um filho. Quem era? Chico Maia. Aí eu gostei do tratamento dele para com as pessoas, né? Eu sentia que alguém, além da minha família que ia me ver, tratava assim como não fosse um preso, como fosse de igual para igual. Ele tratava a gente, que até hoje trata assim. E aí eu fui trabalhar com ele, passei, né, que você tinha que fazer um período de 3 meses no teste. Aí eu passei no teste para serralheiro, ajudante de serralheiro. Aí eu não gostei muito, porque acho que tinha vezes que eu ficava muito parado, né? Eu cortava tudo o que era que tinha de cortar, todas as armações, ficava lá e eu tinha que ficar olhando o cara soldando e eu olhando. Aí eu ia para a parte de vela, no dia era fazer a vela. Aí, quando o Maia chegava, ele me achava fazendo vela. Mas você não trabalhava no ferro, por que você está aqui? Eu digo, não tem nada para fazer lá, eu vim para cá.
Aí passei a fazer embalagem e outras coisas. Às vezes não tinha nada para fazer, eu ia fazer limpeza. Aí ele foi gostando e eu fui também gostando ainda mais do que ele, da opinião de trabalho, né? Foi na onde eu peguei mais, mudei minha mente do que pensava. Eu já passei a pensar já em sair de lá de dentro, chegar aqui fora, continuar trabalhando e esquecer o que tinha passado. Mas tinha essas oficinas dentro da Aqui? penitenciária aqui em São Paulo? Tem uma oficina com várias, tem a oficina a de Chico Maia, que é de vela, tem de plástico, tem de piaçaba, tem de móveis, onde faz armário, essas coisas assim, de madeira, e tem outra que é rodos e vassouras, e tem uma que é reciclagem de pano, onde faz a estopa. Então tem várias opiniões. Hoje tem a maioria, quase, acho que 50% dos detentos hoje trabalha na penitenciária. Mas a do Chico era mais a de velha e a de ferro. É, de Chico é vela e ferro. E hoje trabalha com piaçaba também. Faz o suprá, as bandejas. Ele faz as luminárias também, as luminárias bonitas que a gente trança toda com a piaçaba e acende uma lâmpada dentro. Fica aquelas abajur, útil, linda. A gente faz muitas coisas hoje. E esse projeto do Chico, como é que chama? Esse que é o Arte que Liberta? É, eu chamo Projeto Arte que Liberta. Antes ele era conhecido como Salomão. Aí depois que ele passou a crescer mais, aí ele mudou o nome e colocou Projeto Arte que Liberta. Fez uma votação, ele sugeriu na mente que ele é uma pessoa, artista plástico, ele pensa, só que ele não faz só. Ele pensa ali, aí vai lá e pede a sugestão de todo mundo, de todos aqueles que estão ali, que trabalham com ele, dos detentos, que você sugere, um desenho, uma coisa, ele sempre está pedindo opinião, sempre está colocando você para cima. A gente sempre na obrigação de estar criando junto com ele. Aí ajuda o seu crescer. Só uma linha do tempo. Então, você tinha quantos anos quando você foi preso? 21, estava fazendo 22. E aí, você ficou 7 anos? Fiquei 7 anos. Então, você saiu agora. Saí agora, 2005. E a tua juventude, você tinha as crianças, né, morava com... A minha avó. Tinha a menina só. Era, na época eu estava a mulher só tinha essa menina. Quando a mulher ficou de barriga, com 8 meses, foi a época que eu fui preso. Então, a menina eu vi até os 3 anos de idade, mas o menino eu não vi agora. E a sua juventude, né? Porque esse período, assim, que você ainda estava lá na sua cidade, como é que era, assim, você trabalhava ainda na roça, como que foi a sua juventude? Aí, depois que eu me juntei com essa mulher, que eu passei a morar junto com a mulher, aí eu já não trabalhei mais na roça, porque o trabalho de roça, na verdade, ele não lhe ajuda, assim, financeiramente, o limite para você sustentar uma família. Ter que comprar leite todo sábado, ter essas coisas, o leite, do jeito que o leite é caro, né? Apesar de na roça tem o gado, a gente tira o leite do gado, mas de qualquer maneira você tem que comprar. Aí eu passei a trabalhar de ajudante com meu pai. Meu pai trabalha de predeiro, aí eu passei a trabalhar ajudante com ele. Não de ajudante praticamente, eu ia mais para fazer, porque eu nunca quis essa mania de ajudar os outros. Eu gostava de eu mesmo pegar e fazer. Aí eu sempre estava armegando, pegava um broco, meu pai ensinando como tirava um prumo, como batia um livro. Depois eu já passei eu mesmo a trabalhar por conta própria, trabalhava de predeiro, sentava broco, fazia reboco, sentava cerâmica, fazia tudo. Aí, até pouco tempo. Ainda hoje, de vez em quando, eu faço alguma coisa. Mesmo que não tem trabalho no projeto, estou em casa, sem ter o que fazer, aí um amigo me chama, vamos fazer isso, eu digo, bora, já estou lá, já é um extra que eu tiro. Já. Então eu tenho essas duas profissões. Assim, Cátia me botou o nome de Severino, porque ela diz que eu faço de tudo, eu aprendi de tudo um pouco. Quem foi seu nome, Severino? Cátia. Quem é essa pessoa? Cátia hoje é a diretora financeira do Projeto Arte que Liberta, a irmã de Maitê. Ela é quem toma conta do projeto aqui todo. Que Maitê fica em São Paulo com Chico Maia e ela é responsável aqui. Aí a gente anda, ela me considera, pelo menos o que eu vejo assim, do modo dela me tratar, ela me trata assim como se fosse um irmão. Porque ela não vai para canto, não. Todo canto que ela vai, eu tenho que estar aí. Se eu ir para um canto, ela vai para tal lugar. Chega lá, eu tenho que ligar para ela, para avisar que eu já cheguei. Ela tem medo que eu me perca de Salvador, que eu não conheço ainda muito bem Salvador. Apesar de já ter 2 anos já solto aqui, andando, com um ano que só em Salvador, ela me bota para andar. Dá meio muita responsabilidade. Então, vá fazer. Aí eu tenho que ir, tenho que fazer e voltar para ela. Agora você terminou sua pena? Não. Eu ainda respondo condicional. Termino no junho de 2008 agora, ano que vem.
Aí ano que vem eu passo. Você tem que ficar em Salvador, não pode sair da cidade. Eu posso sair assim, eu não posso sair fora, digamos, passar além de 3 meses. Mas dentro dos 3 meses eu posso ir aqui em volta da Bahia, qualquer lugar. Mas já para mim passar mais de 3 meses eu tenho que conseguir uma autorização do juízo para que eu possa fazer e me apresentar no lugar onde eu estiver, no estado, ou seja lá onde for. Mas aqui mesmo eu posso sair, eu vou para lá para o interior, ia ver meu pai, minha mãe, sempre 3 em 3 meses. Eu assino, por exemplo, assino hoje, aí amanhã eu já posso ir. Quando está dando um período de eu voltar, 30 dias antes de eu assinar, aí eu retorno, para não ter que correr algum imprevisto. De repente eu estou lá longe, corro um imprevisto, não tenho como chegar, aí eu me complicando de novo. Aí eu sou pontual para não retornar mais para lá. Na verdade eu não faço quase nada que permite assim, dar um lugar de dizer, não, você errou, vai ter que voltar. Eu tenho muito medo disso, porque eu estou 2 anos solto. Aí você já pensou, eu saí de lá devendo 3 anos. Que eram 10 anos, 2 meses, eu tirei 7, então fiquei devendo 3 anos, 2 meses. Aí eu respondendo 2 já fora, solto, eu ser preso de novo, eu vou perder todos esses 2 anos e vou pagar os 3 anos de novo? É nunca. Eu vou dizer. Quando você falou que teve a vontade de aprender a ler, foi dentro da prisão e foi lá que você teve as aulas? Lá no interior tinha a professora da igreja adventista, que ela ia e ela fazia o discipulado. Ela comprou um caderno para mim, ela levava o caderno lá para dentro, aí fazia as provas e dava para que eu fizesse na cela. Aí tinha um rapaz que era boliviano, tirava na cela comigo, ele tinha bastante estudo, o grau avançado, né, era químico. Aí ele sempre estava me ensinando, sempre me ensinava como fazer o desenho, copiar as palavras. Aí quando eu cheguei aqui em Salvador foi onde eu tive a oportunidade de ir para um colégio realmente. Que você sai, tem um colégio dentro, você sai de cá e vai para o colégio. Dentro Aí foi da unidade. dentro da unidade, você só se desloca. Como que funcionava? Como assim? Lá tinha aula todo dia? É todo dia, de manhã, pela manhã. É turno pela manhã e turno pela tarde. Do 1º ao 2º ano. Português, matemática? Tudo. Você tem a professora de português, a professora de matemática, são 3 professoras. Aí eu comecei na parte alfabética e terminei já na 4ª série, já passei pelas 3 professoras. Na última professora foi a professora Ana, que era quem, quando eu ia estudar com ela, foi quando eu fui trabalhar com o Chico Maia. Aí deixei de estudar, aí fui trabalhar. Não por eu dizer assim, não quero mais estudar, porque eu tinha vontade, na verdade, de fazer as 2 coisas. Mas lá dentro eu tinha que opinar, ou estuda ou trabalha. Aí eu achei que trabalhar era mais importante, apesar do estudo ser muito importante, mas eu tinha vontade de dizer, eu aprendi a 4ª série, depois que eu for solto, chegar na rua, eu dou continuidade. E o trabalho aqui dentro, eu vou aprender uma coisa diferente que eu nunca vi e eu não sei fazer. Eu sempre tive vontade de ter algo assim estranho, diferente, eu sempre tenho vontade de aprender a fazer. Porque, digamos assim, uma hora você está num lugar, aí você não encontra para fazer uma coisa, você encontra para fazer outra. Aí você sabe fazer, você não está perdido. Então, tudo você se encaixa. Eu tive vontade de aprender coisas novas. E aí você ficou participando das oficinas e como foi a notícia quando falaram que você ia ser solto? Quando falaram que eu ia ser solto, eu fiquei, na verdade, o dia eu não trabalhei nesse dia. Eu fiquei na oficina só andando. A ansiedade era muito grande. A ansiedade e ao mesmo tempo, assim, algo assim, tipo, como dizer, se sentir rejeitado, porque acho que na época que era para me ser solto, que eu fui embaixo, no chama CRC, aí eu fechei 7 anos. Eu tinha que tirar 6 anos e 8 meses. E eu tirei 7 anos sem reclamar, né? Só quieto. Eu digo, se tem que tirar 2/3 da pena, eu não vou reclamar de nada. Quando vencer meus 2/3, aí eu vou encher o saco de todo mundo. Sempre tinha isso. Aí quando eu completei os 2/3, eu digo, não, vou me manter ainda na minha posição. Se não me soltarem, aí eu vou começar a zoar. Aí completei 7 anos e nada. Eu continuava preso. Eu digo, não, agora é minha vez. Aí comecei a encher o saco de um agente, encher o saco de outro. Aí ele me levou para o CRC. Quando chegou no CRC, que fui ver no meu processo, a assistente social falou que eu tinha que tirar mais 4 meses. Eu digo, oxe, se eu tinha que tirar 6 anos e 8 meses, eu estou tirando 7, por que eu tenho que tirar mais 4? Aí não, porque você passou 4 meses preso e esses 4 meses não constam. Porque diz que eu estava preso provisoriamente, foi na época que eu estava só apanhando. Então, meu processo não desceu para o fórum, ficou só na delegacia. Depois dos 4 meses, foi que meu processo desceu para o fórum. Então, aqueles 4 meses ficou nulo, eu perdi.
segundo eles, eu estava solto. Eu digo, como é que eu estava solto se eu estava apanhando, 4 meses apanhando? Como é que eu estava solto? Aí minha irmã fez um levantamento, puxou do dia que eu tinha sido preso até o dia que o processo desceu por fora, trouxe para cá e fez o levantamento todo e conseguiu encaixar. Mas mesmo assim ele não queria me soltar, eu tinha que tirar os 4 meses. Aí como eu já tinha 2 anos trabalhando com o Chico Maia, eu consegui minha remissão de pena. Aí na remissão de pena eu consegui 4 meses. Eu ganhei 4 meses a menos na pena, justamente os 4 meses que eu precisava. Aí eles não tiveram por que me segurar, tiveram que soltar. No dia que eles... Eu não estava nem esperando. Estava fazendo um re-show que o Maitê pediu para fazer. Era não lembro o dia, 600 re-show. O Maitê pediu para me fazer. Eu tinha que fazer no dia. Naquele dia eu tinha que fazer 600 re-show. É uma coisinha simples, pequenininha, que você faz rapidinho. Eu estava na mesa fazendo, aí o agente chegou. Anilton, desça lá embaixo para você pegar seus documentos que você vai embora amanhã. Aí, poxa, que eu não quis história com re-show nem com nada, mano. Eu saí doido. Eu desci lá embaixo, ele já não foi comigo, mandou ir sozinho. Eu digo, oxe, eu tô solto mesmo, me permitiu que eu saia daqui para ir lá embaixo sozinho. Fui lá, peguei meus documentos, voltei. Aí já pedi logo minha passagem para dentro do corpo. Eu digo, não quero ficar aqui não, eu vou para dentro do corpo, vou arrumar minhas coisas, vou embora. Para dentro de onde? Do corpo, porque a oficina é separada. Você sai daqui e se loca para outro local. Aí eu pedi minha transferência logo, não fiquei mais no setor de trabalho, voltei logo lá para dentro. Deixei endereço, telefone, tudo em cima da mesa lá do escritório, lá de Maia. Voltei pro corpo. No outro dia, cedinho, 6 horas da manhã, eles me tiraram. Fui solto. Fui para a Vale das Execuções. E ainda aconteceu algo incrível, que quando eu cheguei na Vale das Execuções, sempre tinha alguma coisa me puxando para que eu não saísse, né? Eu fui sozinho para a Vale das Execuções. Só apenas eu e os agentes. Quando eu cheguei lá, o juiz olhou para minha cara, não, você vai voltar de novo. Eu digo, peraí, não vem com esse negócio não, que você vai me deixar doido. Ele, não, você quer sair só? Eu digo, eu não quero nem saber quem eu quero sair, não. Eu quero ser solto. Se eu vou ser solto, não importa mais quem eu vou sair. Importa que eu vou sair. Chegar lá de fora, alguém vem me buscar. Como eu tinha uma mulher que eu consegui dentro da penitenciária do sistema, eu me juntei com a mulher dentro. Então, ela sempre, eu digo, daqui a pouco minha mulher vem me buscar aí. Ela não vai me deixar sozinho aqui. Mas ele, não, você vai ter que voltar, dormir lá dentro, que amanhã você vai ter o privilégio de sair junto com você mais 5. Aí diga, então eu não vou voltar para ser preso, eu vou ser solto, né? Você vai só voltar para buscar os outros, aí com você. Eu digo, tá bom demais, não posso não. O importante é ter solto. Aí dormi mais um dia lá dentro, no outro dia que eu fui solto. Era para mim ser solto no dia 16, eu só fui solto no dia 17. Aí eu fui solto eu e mais 5 pessoas. Aí quando eu saí de lá, quando eu saí lá de fora, eu liguei para todo mundo. Todo mundo viu, para Maia e para Maitê. Eu queria dinheiro para ir embora. Liguei para Maitê, para Maia, eu digo, agora eu quero dinheiro, que eu quero ir para o interior. O que é Maitê? Maitê é a esposa de Chico Maia. Ela que eu sempre tinha mais uma afinidade. Eu tinha mais afinidade com ela do que com Maia. Maia tinha afinidade dele mais só de compromisso, de trabalho mesmo ali. Maitê sempre ela brincava comigo, a gente brincava como a irmã dela, a mesma coisa. Aí eu me achava mais assim, e quando eu queria pedir algo, eu ia mais ela, né? Porque ela me deixava mais à vontade de que Maia é homem, você sabe como é homem, sempre tem que se manter o pulso forte ali, não pode dar brecha, que ele era o patrão e a gente era o empregado, então ele tem que ter a divisão, né? Mas já com o Maitê não, o Maitê brinca com todo mundo, ele também brinca com todo mundo, mas tinha esse recesso. Aí eu me sentia também sem envergonhado de pedir as coisas a ele. Eu não gostava de estar pedindo nada a ele, mas já a Maitê eu pedia na cara de pau, não estava nem aí. Aí eu liguei logo para ela, eu quero dinheiro para mim ir para o interior. Aí ela, não, consiga dinheiro aí, você passa aqui e pega. Aí ele consegui, fui solto, passei lá, ela me deu meu dinheiro, passei no escritório, peguei dinheiro. No outro dia, no mesmo dia de noite, eu me mandei para a roça. Passei 15 dias na roça, fui olhar o... E a sua chegada lá? Na roça, quando eu cheguei na roça, foi assim, uma emoção foi grande. Porque, na verdade, eu não fui direto para casa de meus pais, fui direto para casa da minha irmã. Minha irmã morava, cada um mora no seu lugar, minha irmã, hoje casada tem sua família. Então, fui para casa da minha irmã. Quando eu cheguei na casa da minha irmã, eu cheguei umas 4 horas da manhã, ninguém dormiu mais. Né? Foi aquele... Ele coisa sabia assim... que você ia chegar? Não. Minha irmã sabia porque minha irmã... tinha um rapaz no fórum, na Vale das Execuções, que ligou para ela e informou que eu estava sendo solto. Aí ela imediatamente pegou o ônibus lá e veio me buscar cá também. Aí, ao invés de eu sair só com minha mulher, eu saí junto com as duas. Uma mulher e minha irmã. Aí minha mulher queria que eu ficasse aqui com minha mulher e minha irmã queria que eu fosse com ela para o interior. Eu fiquei dividido. Eu digo, não tem outra opção, vai você também comigo para o interior, vai a carga toda. Aí levei mulher com um filho, que a mulher tem 2 filhos,
Aliás, ela tem 4, mas 2 é casada e 2 moram com a gente. É sua mulher. É. E hoje ela tem 2 filhos. 2 moram com a gente e 2 é casado, tem suas famílias. Aí ela não podia também sair daqui e deixar os 2 filhos pequenos, porque um tem 15 anos, o outro tem 13. Eu digo, leva os 2. Um não quis ir e ficou, o outro foi. E a gente ficou pra roça. Onde você conheceu ela? Você começou a contar e passou. Eu conheci ela dentro da penitenciária. É a irmã de Charlie. Charles. Trabalha com Chico Maia lá em São Paulo. Ele trabalha na loja com Chico Maia. A gente tinha afinidade na igreja e tal. Aí ela visitava outro rapaz lá dentro. E outro rapaz foi solto. Quando o rapaz chegou aqui fora, quis bater nela, quis agredir ela e tal, aí se separou. Aí como eu tinha uma amizade assim com o Charles, parecia 2 irmãos, lá dentro era o único que a gente tinha mais uma amizade, mais afinidade assim. Aí eu sempre brincava com ele, eu digo, pô, velho, tua irmã, negona bonita, velho, vou casar com tua irmã. Aí ele começou a encher o saco, aí quando a irmã vinha ver ele, aí ele sempre botava na orelha, no ouvido da irmã. Aí eu tive a curiosidade de conhecer ela, e a gente começou a conversar, tal, trocar ideia. Aí foi indo, foi rolando até quando a gente ficou junto. E até hoje. Tem a vontade de ficar assim, até ficar velhinho. Não penso muito de trocar, não. Mas aí você passou 15 dias na roça, voltou para Salvador, já foi trabalhar com... Foi. Quando eu saí de lá... Aí você fala do projeto, né? Quando eu fui solto, Maite falou logo, você vai para o interior, mas quando você voltar, você não fica lá, você volta para trabalhar com a gente. Eu digo, não, mas eu vou trabalhar com meu pai. Ela, não, você volta a trabalhar com a gente. Aqui. Ou você não quer trabalhar? Eu digo, claro que eu quero. Aí, quando eu voltei, eu cheguei num dia, no outro dia eu já tive que fazer a entrega da mercadoria em Salvador, sem saber nada de Salvador. Ela pediu que eu entregasse umas velas numa cliente que fica lá perto do Hospital Salvador, lá desterrado, não sabia nem para que lado ficava. Eu disse, como é que eu vou chegar lá? Aí ela me deu o endereço, tudo direitinho. Aí eu perguntava ao cobrador, quando eu não conhecia nada, tinha que procurar o cobrador, onde é que fica o lugar, saía perdido. Em vez de gastar um transporte, eu gastava 5, 6, que eu descia nos lugares errados. Mas consegui fazer, aí continuei já trabalhando com ela. Espera um pouquinho, irmão. Fala mais um pouquinho do projeto. A gente ia falar alguma coisa, a gente interrompeu. Estava contando. Quando eu... Errava os caminhos, gastava mais. porque assim, ela me dava o transporte. Você vai para tal lugar. Eu não sabia onde era, não sabia como chegar. Aí eu tinha que procurar. Ela me dava o endereço, eu procurava o cobrador. Tinha vezes que o cobrador me ensinava certo, outra vez que o cobrador me ensinava errado. Eu descia num ponto, eu ficava perdido, eu digo, será que é aqui mesmo? Procurava uma pessoa, eu procurava as pessoas mais idosas, porque eu sei que os jovens não gostam de informar ninguém para onde é o lugar certo. Eu procurava os idosos, viu? Idoso assim, eu digo, aquele ele vai me dar o endereço certo. Eu ia lá procurava, não, fica em tal lugar. Aí eu saía, me deslocava, acertava o lugar, fazia entrega e voltava para dentro de novo. Aí foi onde ele conseguiu, assim, uma autorização para que eu pudesse entrar dentro da oficina, porque não é permitido um ex-detento sair de lá e retornar para lá para dentro. Então, no Código Penal não existe essa lei que permita que o ex-detento retorne para dentro do setor de trabalho de novo. Você pode trabalhar fora, mas lá dentro você não pode mais. Aí Chico Maia conseguiu uma autorização que eu entrava até a oficina e ficava trabalhando lá junto com os outros presos. Aí eu trabalhava na rua, fazia todas as entregas e voltava para dentro da penitenciária de novo. Ia trabalhar lá dentro. Até tinha muita gente que gozava da minha cara, muitas vezes no ônibus, quando eu falava, mas você foi solto, você retorna lá para dentro, você não tem medo, não, você vai fazer o que lá dentro? Eu digo, não, antes eu estava lá dentro algemado. Hoje eu entro como visitante, para mim é orgulho. Para mim é orgulho de poder ter sido solto e estar ajudando hoje, ajudar os outros, até porque no ex-detento, eu me sentia assim na posição de um ex-detento foi solto, entrava lá dentro para trabalhar com os presos, eu sentia que eu incentivava o preso também a ter vontade de sair também, né? Para ter aquela oportunidade. Como hoje é aberto, várias pessoas que vão solto têm a oportunidade de entrar lá dentro. Mas o primeiro a conseguir esse privilégio foi eu, que o Maia conseguiu e eu entrei. Então, essa parte foi muito bom. As oficinas que você dá lá dentro, Onde eu ando? lá na penitenciária, quais são? De artesanato, de que tipo? Tem artesanato de plástico, tem artesanato de pano, onde faz a estopa, vassouras, móveis e essa de Chico Maia que é de velas. Não, mas aqui você trabalha com o pessoal? A oficina de velas com ferro. Ele faz a vela e faz o suporte também onde coloca a vela. Então a gente faz as duas coisas junto. Produz um e ao mesmo tempo produz o outro. Produz cadeiras, sofás, mesa, estante, qualquer móveis que a pessoa preferir.
Você vai fazer o rascunho, manda para lá e a gente produz do mesmo jeitinho que você quiser. De ferro? De ferro, toda de ferro, essas cadeiras assim de ferro. A oficina do Arte que Liberta é só dentro da unidade penitenciária? Ou tem fora também outra? Hoje tem a cooperativa. Nós estamos fazendo a cooperativa patrocinada pela Umarte, que vai dar apoio a todos aqueles que passou dentro do projeto Arte que Liberta lá dentro, sendo solto. Tem um local, que é a cooperativa, onde ele vai trabalhar na cooperativa cá fora. Então a gente vai dar prosseguimento ao mesmo trabalho que fazia lá dentro, a gente vai dar prosseguimento cá fora. Mas não mais com o nome de Arte que Liberta, mas sim com o nome de cooperativa. Chama-se Faz Cidadão. O projeto Arte que Liberta, quem apoia, nos dá toda a assessoria, toda a coordenada do que deve fazer, do que não deve. Nos empresta um pouco da sua sabedoria, né? A gente dá só seguimento. Vocês já formaram a cooperativa? Ela já Está formada já. Só não está ainda funcionando, por causa que tem que tirar CNPJ, etc. Essas coisas. Mas já, Maia veio, semana passada, já voltou para São Paulo, já voltou com o CNPJ. A gente já deu entrada no alvará de funcionamento, só estamos esperando sair agora o alvará de funcionamento para abrir as portas. Mas já tem um local, feito reforma, já temos algumas máquinas dentro já. Já fizemos também algumas velas lá dentro da cooperativa também, já fizemos algumas coisas. Para estrear, né? E essas máquinas vieram como? As que tem, foi comprada aqui. Sim, mas com Temos que outras recurso? com o recurso do patrocínio da Umarte, que é a Umarte que nos patrocina com todo o recurso. A gente compra e ela fornece aquele dinheiro, a gente compra toda a mercadoria e presta conta de tudo aquilo que gasta, do que não gasta. E quem faz parte hoje da cooperativa? Quantas pessoas? Que já estão soltos, Isso. eu não sei o nome de todos. Não, com quantas pessoas? Hoje, já trabalhando assim, tem eu, a Nilton, a Taíde e Geraldo, que foi solto agora, que trabalha com a gente. Que estamos já, mas já tem outras pessoas, que tem algum na Lafayette, tem outros que já foram soltos também, que já estão relacionados para votar. São um turno de 20, na verdade. Não está todos os 20 fora, mas já tem uns 8 a 9 pessoas já soltos já. A ideia é que quando eles saírem, eles estão participando da oficina, a ideia é quando eles saírem já se integrarem Se entregar na cooperativa. Já foi relacionado, feito um contrato, todo mundo assinou, todo mundo botou o nome, então já tem o nome de todos os cooperados. São 20 cooperados, todos os 20 já tem sua parte. Então todos eles que iam sendo soltos podem ir para o seu interior, onde for, mas vai caçar um meio de trazer do interior ele para cá, para ficar com a gente cá. E você ainda trabalha com as velas e com as peças de ferro? E com a parte de piaçava também. Do que você mais gosta de mexer? Qual é a tua especialidade? A minha especialidade, que é difícil, que eu faço um bocado de coisa, fica sem ter uma coisa específica. Mas a parte boa mesmo, assim, que você é gostoso fazer é a parte da vela. Que é uma parte que você tem aquele processo, você vai pegar aquele líquido, colocar na forma, ela vai esfriar, depois você vai passar um ferro, fazer todo aquele acabamento, embalar para depois ela estar prontinha. Depois dela pronta, eu faço uma pecinha de piaçava, bem pequenininha, que chama pitisco, que o Maia criou agora, aí colo na vela e marro. Então eu gosto mais de fazer a parte de vela e a parte de piaçava. A parte de piaçava é praticamente também uma terapia muito grande. Eu vou ter que costurar ponto por ponto com agulha. Aí eu, na verdade, não trabalho muito na vela. Hoje mesmo, minha posição mais é na parte da piaçava. Que eu vou ter que dar aula para a pessoa, fazer cursos e tal. Então eu sou puxado mais para a parte da piaçava. E na vela vocês fazem aquele desenho sempre ou tem alguma criação em algum momento? Não, tem vários tipos de desenho. Maia, ele quem cria. Ele tem a ideia, ele cria os desenhos, pede para a gente, e a gente quem vai fazer o desenho. A criação, a formalidade de formar aquele desenho já é nosso, ele só tem sua criação. Cria, passa para o papel e a gente passa para a prática. Nilson, pensando aí em tudo que você contou, qual que é a importância desse projeto na sua vida? Desde a oficina, lá na penitenciária e agora? Até hoje. A importância é que esse projeto me dá a oportunidade de conhecer pessoas diferentes, tá sempre envolvido no meio da sociedade, não visto assim como um ex-detento, mas visto como um cidadão comum. Então isso para mim é muito importante, eu me sinto assim como uma parte de orgulho,
Porque eu vejo assim, eu penso assim, eu ter sido preso por um lado foi ruim, mas pelo outro lado para mim foi bom. Talvez se eu não tivesse sido preso, eu não existisse, tivesse morrido, acontecido alguma coisa. Como eu fui preso, eu aprendi algo diferente, né? E algo que me levou para dentro da sociedade, e quando me levou para a sociedade, me levou assim, como um tiro, de uma vez, né? Que hoje eu tenho contatos com as pessoas que antes eu nem sonhava em ter. Visito os lugares, vou para palestra, vou para tudo que tem evento, aniversário do Petrobras é uma coisa, é outra que tem. Sempre que Maitê e Caeta vão, eles me levam junto. Então eu me senti assim, um tiro de uma vez, fui de uma vez. Isso é muito importante. E os outros companheiros seus, como é que você vê esse trabalho para eles? Porque você está indo junto com Maitê, né? Você está bem próximo deles. E para os outros? Eu vejo com oportunidade, porque como do mesmo jeito que eu tenho essa oportunidade de sair com eles que solto hoje, eles também têm. Porque como o outro mesmo que saiu agora também a gente vai. A gente vai feiras, tem feira de artesanato, a gente vai para feira, vai vender. A gente vende o produto, aí conversa bastante, pessoas diferentes, pessoas que falam a língua que eu mesmo nem sei o que estão dizendo, mas enrola, fica ali no meio. Então, para mim é importante. A importância é essa, é o crescimento. Eu fiquei com um problema na garganta que... Toma mais, Aqui foi uma época, quando eu estava preso, minha mãe caiu, fiquei quase sem voz. Minha mãe caiu de uma bicicleta e deu glaucoma. Ela ficou internada e eu tomei metanol. Gasolina, aquele álcool, a resina. Porque você ficou chocado com a notícia? Eu me senti culpado. Eu não vi outra opção e tomei. Pô, foi ruim. Respira. Perdi a voz legal. Daí quando ela caiu da bicicleta, né? Eu não pensei em outra coisa. Eu pensava em tirar a minha vida. Aí a única opção que eu achei foi esse. Na verdade eu não bebi pra morrer, eu bebi pra esquecer um pouco. Só que morreu 2 pessoas. E eu quase vou, quase que era a terceira. Aí comeu as cordas que eu fiquei, perdi uma parte. Tem vezes que esquenta muito aí a área. Quer parar, então? Acho que a gente conversou bastante, né? Acho que você já contou bastante coisa da sua história. Porque senão força muito, né? Não, porque essa parte foi uma parte que me emociona mesmo quando eu vejo. É uma parte que eu deixo isolada. Eu não gosto muito de tocar. Porque hoje, se ela tá do jeito que tá, eu carrego tipo uma culpa. Se ela não fosse me ver, não cai da bicicleta, hoje não era cega, ela enxergava. Mas por causa de mim, hoje ela não tem visão, aí eu fico... É ruim. E por causa disso eu fiquei com esse problema aqui. Não tive condições ainda de fazer tratamento. Já que você falou tanta coisa bonita que aconteceu, você tem um sonho ou sonhos ainda? Tenho. Eu sonho assim no dia ter o meu próprio negócio, meu mesmo, assim. E sonho também em ver minha mãe enxergando de novo. Então eu sonho assim em um dia eu poder levar ela para fora, fazer o tratamento essencial para que ela, se ela não enxergar normal com a gente, mas pelo menos através de óculos. Esse é um sonho. Posso até não realizar, mas eu creio que eu realizo ele. E como é que foi para você participar dessa entrevista? Porque a gente já está terminando. Pela história que Maia me contou lá,
eu fiquei pegando por alto e por o que estou aqui com vocês, eu me senti assim como se eu estivesse conversando assim com uns amigos, a gente estivesse dividindo um pouco da vida. E na história eu me senti assim, uma parte de orgulho, porque saber que vou ter algo meu que vai ficar ali, gravado para sempre, ali, que vai ser sempre na memória. Isso é muito importante. Então, muito obrigada. Obrigado.